como sempre, né, nosso intervalo que precisa acontecer, viva os nossos apoiadores culturais, muito obrigado a todos eles. Mas uma delícia continuar conversando aqui, as coisas que a gente fala aqui. Algumas delas a gente pode publicar, né? Por exemplo, essa... Algumas sim. Já temos comentários sobre o nosso... Essa mensagem que tu recebeu aqui, refletindo, né? Repercutindo a tua fala aqui, né? Justamente a gente acabou de falar, né, que agora virou moda classificar entre coxinha e petralha, mas aqui a Fernanda Schultz, né, ela foi presidente da União dos Estudantes de Novo Hamburgo, ela disse que existem um outro tipo, tem os coxinhas, os petralhas e os malas também, tipo eu. Segundo ela mesmo. Além disso, presidente da Uni, uma grande amiga nossa, um beijo para Fernanda, que eu amo essa guria, um beijo para Cindy também, que onde tem uma tem outra, as duas são sempre juntas. Eu não me lembro da Fernanda, me ajuda, a Fernanda não foi a musa do Planalto Central? Não foi a Fernanda, A né? musa não, aquela foi outra, aquela foi a... Mas também de Novo Hamburgo? Sim. Que desfilou nua na... Não, a Fernanda não desfilou nua, o que se sabe, mas a Fernanda também é a nossa musa aqui, pelo menos. Poderia tranquilamente ter desfilado. Com certeza. Que bancada machista. Com certeza. Que bancada machista hoje. Machista. Posso contar uma historinha rápida aqui? O Betinho antes falou, e agora, União dos Estudantes de Novo Hamburgo, na época do Dejair Krumer, dos bons tempos do teatro de Novo Hamburgo, com 23 grupos na nossa cidade e tal, aconteceu um fato. Eu estou iniciando a minha carreira de teatro, lá pelos anos 70 e tal, e na SEMEC 2 eu levei um espetáculo com o Paulo Ricardo Krug, a Rejane Ziles, alguns de vocês devem lembrar da Rejane ainda, e tinha uma cena que o Paulo Ricardo Krug, ele estava com um uniforme, uma camiseta do Exército Brasileiro, uma calça do Exército Brasileiro, boné do Exército Brasileiro, e eu, como diretor novato na época, né, pedi para ele, na cena... Que ano foi isso, Fernando? 1975, 76. Pedindo para apanhar. Pedindo para apanhar, né? Poder dizer E assim, eu tive um espetáculo censurado. Tá? Não, começou por aí. É onde eu vou chegar. E ele, em determinado momento e tal, aquela coisa, os dois, ela era uma trombadinha, a Rejane, e ele rasga a camiseta. Soldado Krug, estava escrito na camiseta dele. E ele rasga aquela camiseta ao vivo e a cores. Bom, tinha umas 130, 140 pessoas, que era quase a lotação da SEMEC, né? E terminado o espetáculo, um senhor que estava sentado de barba na plateia levantou, todo mundo indo embora, e ele veio falar quem é o diretor desse espetáculo. E chegou do meu lado, me encaminharam ele, né? Eu disse, bom, eu sou coronel reserva do 3º Exército, não sei o quê, e quero dizer que eu não gostei daquela estação e que não podes fazer isso dentro de um espetáculo. A sorte é que eu sou amigo de vocês aqui, conheço, gosto do teatro que vocês estão fazendo e tal. Levei uma mijada, literalmente! Literalmente. Então, eu já tive... Mas não tirou a cena, né? Mas não tirei a cena. Não, foi a primeira e última. Foi a primeira e última. Eu já tive 2 espetáculos, só para encerrar, já tive 2 espetáculos meus censurados. Eu botei o hino nacional brasileiro no espetáculo, Grêmio Atiradores Novo Hamburgo, 3 censores de Porto Alegre vieram assistir o espetáculo, e eu tinha algumas frases do hino nacional misturadas dentro do espetáculo, e eles vieram com carimbinho, e eu tenho até hoje guardado os textos carimbados, censura federal. Então, só para dizer, a censura federal já existiu, nós já estávamos censurados, e agora a liberdade de imprensa que nós temos, seja de esquerda, de direita, como é que é, de chato, de mala. não sei, de Mala. mala, de não sei o quê, mas, puxa, se ela puder falar, abrir a boca e dizer, vamos lá, vamos A dar gente força. tem com essa tua proclamação que, Fernando, eu acho que ela acendeu alguma coisinha em mim aqui. Eu acho que a gente tem que buscar algumas pessoas, trazer para essa bancada e fazer um programa só sobre a censura em Novo Hamburgo. Porque a gente teve aí o tio, na época da guerra, né? O tio do Poisson, do Carlos Poisson, que foi preso por falar uma frase boba em alemão de público nos anos 40. Saudoso Júlio Bossli, o Bolota, foi acusado de ter um entreposto de armas na rua Lime Silva, no centro da cidade. Onde ele, ele era o registrador sabe, uma pessoa... Cartório de registro de pessoas naturais. Isso na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Não, agora na década de 70. Ah, é? Né? Não na guerra. Agora. Aqui,
Eu tenho registros das atas do Grêmio Estudantil do 25 de julho, do Grêmio Estudantil do 25 de julho, do GEMA, lá dos anos de 46 e 47, governo de Eurico Gaspar Dutra, onde um censor que vinha de Porto Alegre acompanhava as reuniões do Grêmio. Isso daí constava em ata, né? Contamos aqui com a presença de um censor, não chamava censor, não recordo, mas claramente, né? Assim como isso que tu referiu agora. Tem o Casquinha, né? O Jair de Andrade, que não está muito bem de saúde, né? Está se recuperando aí, mas que teve espetáculos dele, Teatro de Arena, feia coisa lá, né? Feia coisa em Porto Alegre. Gaspar Dutra, que foi responsável, porque assinou a lei do impeachment, lei 1079/50. Está com essa lei debaixo do braço, Fernando? Eu tô, na realidade a gente tem a gente conhece muita lei, né? Olha a provocação. Mas porque essa lei vale tanto para o presidente da República como para o governador, vale para o prefeito, vale para todo mundo, entendeu? A imprensa brasileira, ela deveria se posicionar mais ou menos? Em relação ao quê? Em relação a qualquer coisa. A gente tem uma empresa que dá opinião e que diz, não, nós somos isentos. Né? Não, primeiro assim, jornalismo opinativo para mim não rola. Tá. Tipo assim, aqui é um programa de debate. Fica opinião agora, droga dessa, Fernando. O cara, compartilhar, não, agora ela, o Valdir Aisman está dando uma notícia e depois ele chega no final e diz assim, mas isso é uma pouca de uma vergonha. Não pode. Tem alguém que fala vergonha no Quem lado. tem que dar opinião sou eu que está lá, isso que eu sou espectador, entendeu? Agora, programa de debate é outra coisa, né? Aí é outra. Né? Isso é um debate muito amplo, na verdade, desde os primórdios, as primeiras cadeiras de jornalismo já se fala. Né? A subjetividade jornalística. Né? Existe a objetividade? Não existe. Né? Na verdade, é impossível tu ser completamente objetivo, não passar nenhuma impressão da tua opinião. Mas tu tem que fazer, o mínimo que tu pode fazer é tentar. Tem que fazer? Isso é um manual, né? Por que, Cauê? Porque o leitor, o telespectador, ele não está interessado nas tuas opiniões. Não é hipocrisia o nome disso, Cauê? Não, de forma alguma, ele deve ser informado. A gente não tem isso todo dia mascarado? Tem, na manchete de um coisas. jornal, sim. Na abertura de um telejornal do almoço em qualquer estado desse país, tem. um telejornal da noite, um telejornal da meia-noite. Às vezes isso depende do momento do repórter, do jornalista que vai escrever uma matéria, depende do que ele viu, né, uma palavra que vem à cabeça e também muito da opinião dele. Às vezes, do editor, principalmente. Mas sempre vai ter uma opinião ali escondida por trás. É o Frejá que diz que tem um bicho que sangra 5 dias e não morre, né? Sim, uma letra de música dele. Como é que pode um governo como esse sangrar 300, 600 dias e não morrer? Então, não tem nada, sem hipocrisia agora, vamos falar sério. Aqui, sem hipocrisia, tu queres a minha opinião, é isso? Quero a tua opinião. Eu, como jornalista, tu quer me botar, acabei de defender que jornalista não pode ter opinião. Exatamente. Aqui pode. Porque eu acho que isso é uma grande hipocrisia. Mas eu evito questão... dar minha opinião de público também, tenho convicção de tudo. Sim. Evito dar minha opinião porque eu não quero contaminar nenhum processo. Mas todos nós temos ela. Mas antes de responder a tua pergunta, eu faço uma pergunta em cima. Não, mas é que assim, ó, o jornalista não pode ter a opinião. Mas quantas vezes a gente já recebe a informação, tanto escrita ou dada, de que essa opinião já é conduzida para a gente ter... Né? Quando tu vê, o cara já... então é muito complicado isso, né? Porque às vezes a informação chega até o público de uma maneira já conduzida. Quando o jornalista vai para a rádio e diz assim, como disse um hoje de manhã, eu cantei o hino nacional do meu país às 6 horas da manhã, abri a janela, cantei o hino, tentar me recuperar tudo que ele falou. Não por uma questão de que alguém do PT foi preso, não por uma questão de que um poderoso foi preso, que esse pessoal que rouba foi preso, uma série de coisas que foi colocando. Mas sim porque as coisas têm que ser levantadas, recuperadas, né? Passado a limpo. Moralizado. Mas quando ele fala todo esse prólogo, ele já não está conduzindo para tudo, para senso comum? Está conduzindo. Sim. Então eu acho que a gente está... Como faz? Eu acho que a questão do jornalista é sempre ficar uma rádio claro. que tem 80 mil, naquele horário 80 mil ouvintes por minuto. Se ele se propõe a dar opinião e ele está assumindo um lado. Isso então, é certo. Agora, o jornalista que se propõe a dar notícia, esse não pode ter lados, é diferente. Eu vejo assim. Eu recebi algumas críticas por causa do programa de segunda-feira, Fernando Rodenbusch. Quando eu te provoquei, né, sobre... tu estava comentando, acho que foi o Rodenbusch, né? Estava comentando a questão do governo, não foi o Fernando Marco, do governo Sartori. Tu estava defendendo que eles não podiam de maneira nenhuma deixar isso acontecer e tal.
E aí eu fiz uma provocação de que ele não tinha recebido o Estado assim, que é isso que eles alegam, né? Receberam assim de quem? O governador Tarso, do PT. Nossa, meus amigos do PT me destruíram por conta de uma pequena colocação, que é uma provocação, na verdade. Não, mas para que o debate aconteça, né? Está corretíssimo. Inclusive, assim, ó, eu peço para essas pessoas, para quem criticou, abram o portal da transparência e vejam. E aí é uma coisa muito estranha nesse gráfico. Tá? O gráfico ele vem numa ascendente de arrecadação. Estou falando de arrecadação, de receita. Misteriosamente, esse gráfico em 2015 ele desce. Ele desce quase ao patamar de 2009. De uma hora para outra, da noite para o dia, no governo Tarso tinha arrecadação, no governo Sartori já não tem mais arrecadação. Como é que se explica isso? Sabe? Eu não sei, mas eu achei estranho. Tu acha que é uma explicação técnica ou tem alguma coisa ali? Não sei. No painel... O indicador não está bem... Não sei, mas aí, porque assim, nós estamos no mês de novembro. Não vai ser leviano, é isso? Não, em hipótese alguma, está lá. Eu gostaria que vocês entrassem lá, até para trazer essa informação para uma próxima pauta, e trazer junto um economista para nos explicar. Porque eu não sou economista, eu vou dar a minha opinião jurídica como advogado, mas eu não vou dar a minha opinião como leigo em economia. Mas que eu achei estranho, eu achei. Então, são esses sinais. Assim. Outra, está entrando 300 milhões de reais agora na conta do Estado por causa da GM. Está sabendo disso, né? Saiu hoje no jornal. Mesmo assim, permanece... Foi aprovado benefício para a GM de 18% de desconto para que pagassem agora. Exatamente. Permanece a hipótese de parcelamento dos salários do empréstimo do Banrisul, que é uma afronta. E aí eu pergunto para o espectador, no governo Tarso existiu isso? Não existiu. Mas ele deixou quebrado, mas no governo Tarso não houve nenhum momento... No governo Olívio também não houve. E no governo Olívio também não houve em nenhum momento parcelamento. Como é que se explica isso? Qual é a magia que fizeram? Eu não sei. Eu estou aqui perguntando, sabe? Eu não estou defendendo X nem Y. No governo Olívio, onde o presidente da República não estava alinhado com ele. E mais. Agora poderia dizer, não, mas o Tarso com a Dilma, sabe? Que isso também não funciona assim. Quem trabalhar um dia na administração pública e ver como funciona, e aí eu tenho que dar um voto de louvor para a Prefeitura de Novo Hamburgo, que é a segunda prefeitura mais transparente do Estado, né? Só na nossa frente só está Porto Alegre, é a quinta melhor gestão entre todos os municípios do Estado, e a primeira dentre as grandes cidades, né? Então, alguém precisa falar isso, sabe? Alguém precisa falar que nós tivemos uma greve de um mês aqui, que foi justa, eu não vou questionar, em hipótese alguma, os méritos da greve. Muito embora lá, no meio do caminho, pediram a cabeça do secretário. Tu não personaliza uma greve, entendeu? Tu não pode personalizar, a gente quer que o secretário fulano daqui a pouco, na próxima greve, eles vão pedir o secretário da Fazenda, daqui a pouco o secretário de Cultura, vão pedir a cabeça de todo mundo, tu vai pedir aumento salarial. E aí aconteceu isso agora, com o parcelamento do salário de Sartori, e me parece que ninguém faz nada. Muito embora já tenha um processo de impeachment pedido pelo Sindicato dos Policiais, tá? Já está um pedido de impeachment, eles estão estudando a possibilidade de pedir um impeachment do governador Sartori, os policiais. Eu até queria vamos combinar, né? Ter debatido sobre isso com o Ivan, que estava aqui nesse o Ivan vai estar aqui na outra segunda-feira, então, vamos levantar essa pauta. E vai contar como é que está essa questão. Sim. O 13º ser pago parcelado, pior ainda, com os juros pagos pelos professores ou pelos brigadianos, isto é pedalado. Rodrigo, a gente é a favor da democracia. Eu quero reiterar isso, Rodenbusch, Betinho. Cauê, eu sou a favor da democracia sempre, mas me parece uma desproporcionalidade quando se fala do governo Dilma. A gente precisa para o nosso intervalo. E quando se fala de 19 horas 1 minuto dessa quarta-feira, dia 25 de novembro. O Betinho tem um monte de história bacana para nos contar, que não é de política, né, Betinho? Vamos mudar um pouco o disco aí, né? Não, mas podemos Muda falar o jazz. de política. Logo depois do nosso intervalo, a gente volta.